Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 15 horas e 30 minutos pontualmente pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias nesta edição da tarde do Redação Hit. E olha só, o presidente do INSS concedeu uma entrevista coletiva agora há pouco e afirmou que ainda neste mês os aposentados devem receber o dinheiro que foi descontado indevidamente. Vamos conferir. O presidente do INSS, Gilberto Valler, afirmou que cerca de 9 milhões de aposentados e pensionistas tiveram descontos associativos em suas folhas de pagamento. Segundo Valler, essas pessoas serão notificadas pelo Instituto para verificar se autorizaram ou não o desconto. A declaração foi dada durante entrevista coletiva para atualizar os desdobramentos da operação sem desconto, que investiga os descontos mensais irregulares na folha de pagamento de aposentados e pensionistas. A previsão do governo é de iniciar o reembolso das vítimas até o fim de maio. Valler reforça que os aposentados serão informados pela plataforma Meu INSS, que é o canal oficial de informações, e que o INSS não entre em contato por nenhum outro meio de comunicação que não seja a plataforma oficial. A partir do dia 14 de maio, os beneficiários poderão informar se o desconto foi autorizado ou não na plataforma Meu INSS. Caso não seja reconhecido, a associação será notificada e, se ela não tiver as documentações comprobatórias, terá que fazer a devolução do valor que será recebido em folha de pagamento. Olha, nós vamos mudar de assunto agora para mostrar um vídeo impressionante que está circulando nas redes sociais. E a gravação mostra um homem, que passou por um procedimento e retirou 35 pedras da bexiga. Olha só esse paciente. E tudo foi gravado pelo médico. Vamos conferir. O urologista Thales Franco de Andrade, médico do Hospital de Capinópolis, em Minas Gerais, mostrou nas redes sociais um vídeo bem comum de um recipiente de metal com 35 pedras retiradas da bexiga de um paciente idoso. Ô mestre, só para o pessoal escutar aqui, quantos litros de Coca-Cola o senhor bebe por dia? Eu bebo de 2 litros a 3 litros. 2 a 3 litros de Coca por dia. Olha isso aqui, ó. Isso aqui foi retirado de dentro, começamos a cirurgia fragmentar por laser, né? Só que aí quando vimos a quantidade de pedras, né? Olha isso aqui, ó. De acordo com Thales, os cálculos foram causados por uma série de fatores, sendo o principal o alto consumo de refrigerantes diariamente, entre 3 a 4 litros em média, aliado ao baixo consumo de água. O médico afirmou ainda que o idoso frequenta um bar, onde fazia diversas apostas em partidas de bilhar, e o prêmio, porém, eram garrafas de refrigerante, o que contribuía para o consumo elevado do produto. Realmente uma imagem impressionante, e nós vamos mostrar agora um outro vídeo que também foi gravado pelo mesmo médico. E nessa gravação, ele conversa com o paciente que tirou as 35 pedras da bexiga. Vamos ver. Bom, o Vitor foi o paciente das pedras, né? Aqui estão as famosas pedras. E o senhor me relatou que o senhor eliminou algumas pedrinhas. Foi, cara. Cadê? Mostra aí pra gente. Antes desse procedimento cirúrgico, ele já havia eliminado alguns cálculos também. Pode ir na mesa? Pode, põe em cima da mesa aí. Isso tudo o senhor conseguiu urinar. E me conta uma coisa, aquele dia lá a gente conversou a respeito dos refrigerantes. O senhor já tem esse hábito de tomar refrigerante há muito tempo? Quanto tempo faz que o senhor bebe refrigerante, essa quantidade? Desde menino. Desde menino? É. E água? O senhor toma água? Toma, né? Mas mais refrigerante? Estava invocado muito com esse tal de Coca. Se eu abrisse uma Coca de 2 litros, a vez eu ver um jogo do Flamengo de noite, do que eu gosto, eu bebia sozinho. Que história, né? Então nós vamos conversar agora com o médico que fez essas imagens e atendeu o paciente. Nosso convidado de hoje é o Dr. Thales Franco de Andrade, que é urologista. Boa tarde, Dr. Thales, seja muito bem-vindo. Primeiro, é um grande prazer recebê-lo no nosso jornal. Boa tarde, Kleber. Eu que agradeço o convite, viu? Muito obrigado. Doutor, você já tinha atendido algum paciente com esse número tão grande de pedras na bexiga? Essa é uma situação rara e extrema?
Kleber, igual a esse caso, dentro dos meus 10 anos de urologia, é a primeira vez que eu vejo, tá? É comum a gente ver, sim, paciente com pedra dentro da bexiga, né? Mas 1 ou 2 cálculos em torno de tamanhos variáveis, de 1 a 2 centímetros, devido ao aumento benigno da próstata, né? Então, pacientes que têm uma próstata aumentada, eles acabam fazendo um pouco mais de resíduo urinário, né? Eles não conseguem esvaziar a bexiga completamente e isso pode aí se agrupando e formando esses cálculos vesicais. E, doutor, eu quero cumprimentar você, né, pela atitude de ter compartilhado esse vídeo. Afinal, esse caso serve de alerta para muita gente, principalmente em relação aos hábitos de vida. Esse paciente, por exemplo, bebia muito refrigerante, isso que teria agravado o problema, doutor? Exatamente, Kleber. Além do uso, né, do refrigerante aí, você viu no segundo vídeo que ele fala que consome desde criança, né? Então, esse vídeo foi totalmente informativo mesmo, para levar atenção aí aos pais e a toda a família, né? Que esses alimentos, né, de forma indevida aí e liberada, eles podem trazer grandes prejuízos, né? A gente sabe que não foi só o refrigerante, não é a causa dos cálculos, não é só pelo refrigerante, mas ele foi um dos grandes contribuintes, sim, ainda mais pela quantidade, né? Ele refere que toma, às vezes, de 2, 3 litros de refrigerante por dia, né? E acaba bebendo pouca água. E o refrigerante é um alimento muito rico em açúcar, tá? Sódio e o ácido fosfórico, que quando, né, metabolizado lá no rim, eles acabam transformando em cálcio, que é a grande origem dos cálculos. Com certeza. E continuando, né, o caráter educativo dessa entrevista, quais as consequências de um número tão grande de pedras, né, pode ter no organismo da pessoa? O senhor explicou aí todo o processo, mas na prática, o que ela sente, o que vai acarretar de transtorno na vida dela? Bom, normalmente os cálculos são formados dentro dos rins, né? Dentro dos rins, os cálculos dificilmente vai causar algum problema para o paciente. Isso porque normalmente eles começam muito pequenininhos, 3, 5 milímetros, a não ser quando é um cálculo maior de 1 centímetro, que impede a saída da urina para a bexiga, né? E isso daí começa a ter dor, que é a famosa cólica renal. Cálculos desse tamanho aí, dentro da bexiga do paciente, a gente pode ver no segundo vídeo que eu gravei com ele ontem, aquela quantidade de pedras que ele conseguiu urinar, né? Que essas pedras iam se partindo, várias vezes ficava preso ali na uretra, ele até introduzia, ele fala, um ferrinho para tentar puxar ela. Então isso leva uma dor, né, de início súbito, uma dificuldade para urinar e até mesmo sangramento na urina, né, trazendo aí nesse caso dele, um peso, né, ele sentiu um peso ali na bexiga, embaixo do ventre, porque, querendo ou não, ele estava com quase 300 gramas de pedra, né. Olha, doutor, a dor, só de ouvir o seu relato dá a imaginar que deve ser insuportável. E depois de tudo isso, o seu Vitor aí, que a gente acabou de ver no vídeo, ele disse que vai mudar os hábitos. Quais os conselhos que você deu para ele e também podem servir para outras pessoas que nos assistem, doutor? Com certeza, né? Ontem a gente tirou a sonda do Vitor e ele acabou aguardando lá no hospital 3 horas após a retirada da sonda. Ele conseguiu urinar perfeitamente bem, ficou extremamente feliz, né? Chegou a ficar até emocionado aí por estar conseguindo voltar à qualidade de vida, né? Falou que vai aí diminuir os refrigerantes, que vai ser difícil parar, mas que ele pretende diminuir bastante os refrigerantes, né? Aumentar a ingesta hídrica, né? Eu falo, você tomar um refrigerante vez ou outra em algum aniversário, uma comemoração, ok, isso não pode ser uma rotina, né? E lembrando que não só o refrigerante, né? Os alimentos enlatados, embutidos, que contêm um alto teor de sódio, também são muito contribuintes, né, para a formação de cálculos renais, né? Então, tomar um cuidado com isso daí. E o mais importante de tudo é ter uma boa ingesta hídrica diariamente. Tá certo, então, doutor, mais uma vez eu lhe cumprimento por compartilhar esse vídeo e mostrar para as pessoas o perigo, até onde pode chegar os maus hábitos de vida. Nós acabamos de conversar com o doutor Thales Franco de Andrade, que é médico urologista. Doutor, muito obrigado pela sua participação e pela sua simpatia.
Tamo junto, Kleber. Boa tarde. Grande abraço. Olha só, vou mostrar outra imagem que também viralizou nas redes sociais. Todo mundo conhece aqueles famosos carros de som que passam aí pelas ruas, né? Vendendo ovos, frutas e até produtos de limpeza. Eles são muito comuns em todo o Brasil, mas em Belo Horizonte um carro está vendendo um produto diferente: atestados médicos para não trabalhar. Confira na reportagem. O carro que passava no bairro Vitória, em Belo Horizonte, anunciava um produto diferente. Artrite, artrose, dor na coluna, o carro pensar, R$50. O vídeo viralizou nas redes sociais e já ultrapassou 200 mil acessos em uma semana. Ainda não se sabe se o carro estava realmente vendendo os atestados falsos ou se não se passava por uma brincadeira. Se a polícia de Minas Gerais investigar e comprovar que a intenção era a venda desses documentos, seria configurado crime e quem falsifica os atestados médicos podem ser punidos com uma pena de 1 a 5 anos. Consequências são geradas para quem usou o atestado falso, como, por exemplo, ser demitido por justa causa e o funcionário pode ser processado criminalmente por falsidade ideológica. Mas, sem dúvida, o carro do atestado vai ficar marcado nas ruas de Belo Horizonte. R$50, 3 dias de atestado. E agora é hora do nosso giro de repórteres pelo Brasil e hoje nós vamos começar de um jeito diferente. Isso porque eu vou chamar aqui no estúdio o Fernando Jesus. Por favor, Fernando, entre. Boa tarde, seja bem-vindo. E o Fernando vai trazer hoje aqui ao vivo no estúdio as notícias de São Paulo. Infelizmente, com uma notícia muito triste, né, Fernando? A morte de um homem no metrô. Conta pra gente mais uma vez, boa tarde. É isso mesmo, Kleber. Boa tarde para você, boa tarde a todos de casa que acompanham o Redação Hit. E olha só, esse caso vem causando muita polêmica. Isso porque o homem morreu esmagado após ficar preso entre a porta do trem e a porta de segurança da plataforma da estação Campo Limpo, que fica na linha 5 Lilás do metrô na Zona Sul de São Paulo. E a gente pode ver aqui nas imagens que a estação estava lotada, muitas pessoas estavam esperando aquele metrô. E uma testemunha que estava no local contou que na correria para entrar no trem, o homem acabou ficando preso na porta de segurança. A porta fechou, o trem começou a andar. E o passageiro bateu o corpo no vidro e foi esmagado ao ficar prensado entre a porta e o metrô. E só para a gente ter uma ideia melhor do que aconteceu, vamos relembrar um caso bem parecido que aconteceu com uma mulher na linha 2 verde do metrô. Algumas semanas antes, inclusive, desse episódio. A mulher ficou prensada, a gente pode ver aqui nas imagens que ela ficou prensada entre as estruturas e sem conseguir movimentar os seus braços. Ela tentou embarcar no vagão após a emissão dos alertas sonoros e luminosos do trem. E não conseguiu entrar a tempo e acabou ficando presa, como a gente está vendo nas imagens. Mas, felizmente, ela não ficou ferida e foi socorrida a tempo. E a grande diferença é que os trens da linha Lilás são automatizados e operam sem um condutor na cabine. Então, quando as portas se fecham, o trem anda automaticamente, diferente da linha verde, que os maquinistas conduzem o trem pela cabine. Olha que história, né, Fernando? Um dia normal, dia de trabalho, e acontece uma tragédia dessa. Nós vamos mostrar também uma outra história que aconteceu aqui em São Paulo, dessa vez um sequestro no bairro Jardins e também chamou a atenção das pessoas, assustou os moradores da região e tem até um vídeo que mostra essa abordagem, né, Fernando? Exatamente. A mulher ela foi sequestrada no seu próprio carro no Jardins, próximo ao centro da capital paulista, e tudo foi registrado por uma câmera de segurança. A gente está vendo aqui nas imagens que estava de noite e a mulher estava entrando no seu carro. Ela entra no veículo e deixa a porta aberta e se distrai por alguns segundos. E foi o tempo suficiente para os criminosos se aproximarem e anunciarem o sequestro. Repare que cada um chega de um lado do carro para evitar que a mulher tentasse fugir. Eles colocaram ela no banco do passageiro e saíram com o veículo. A vítima contou para a Secretaria de Segurança Pública que durante o tempo em que ficou sob o poder dos criminosos, eles tentaram realizar várias transferências bancárias utilizando o seu próprio celular. Porém, felizmente, eles não conseguiram. Ela não soube dizer quanto tempo ficou presa no carro com os sequestradores. Porém, os criminosos rodaram cerca de 15 quilômetros com a mulher e só foram liberá-la em Taboão da Serra, na Grande São Paulo. Em seguida, ela procura pela polícia e registra um boletim de ocorrência. O carro foi encontrado algum tempo depois e foi encaminhado ao 37º Distrito Policial do Campo Limpo. Bom, felizmente a mulher está bem e não foi ferida. E agora a Polícia Civil vai continuar analisando as imagens gravadas da câmera de segurança e
prosseguir com as investigações para tentar identificar e prender os autores do crime. Tá certo, Fernando. Duas histórias impressionantes. E essa segunda serve de lição, né, Fernando? Na hora de entrar no carro, não demorar muito, não perder muito tempo, sair o mais rápido possível do local, porque hoje não dá para brincar. As ruas de todas as cidades grandes, não só de São Paulo, estão muito perigosas. Fernando, muito obrigado por essa brilhante participação. Eu que agradeço, Kleber. Bom jornal para você. Grande abraço. E vamos continuar, então, o nosso giro de repórteres agora com uma história muito triste. O bebê Anthony, ele foi um dos símbolos das enchentes lá no Rio Grande do Sul. Ele foi resgatado, na ocasião, por um helicóptero. E a imagem foi vista pelo mundo todo. Mas um ano depois, infelizmente, ele morreu. E agora é a repórter Kátia Fantin que vai contar os detalhes. Infelizmente, hoje a gente traz uma notícia triste. Nessa quarta-feira, faleceu o bebê Anthony Miguel, que ficou conhecido no país inteiro quando foi resgatado de helicóptero pelo telhado de uma casa inundada no Vale do Taquari, durante as enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul em maio do ano passado. A cena do resgate emocionou o país e rodou o mundo. Anthony tinha apenas 5 meses quando foi salvo por equipes de resgate aéreo. Segundo os familiares, o bebê foi vítima de infecção generalizada, enquanto tratava de um quadro de bronquiolite. O pequeno havia completado 1 ano em novembro. A morte de Anthony comove novamente os gaúchos e relembra a dor e as marcas deixadas pela maior tragédia climática da história aqui do Rio Grande do Sul. Muito obrigado pelas informações, Kátia. Que história triste. A gente lamenta muito a morte dessa criança e deseja muita força para a família. Vamos continuar o nosso giro com a história de uma outra criança. Olha, mas essa, felizmente, acabou bem. Em Santa Catarina, um menino compartilhou nas redes sociais imagens de sua recuperação após levar, olha só, um choque de 25 mil volts. Quem vai contar essa história agora é a Michele Veiga. Um menino de 8 anos de Itajaí, no norte do estado, está virando um símbolo de sobrevivência. O pequeno Fernando, de apenas 8 anos, acabou sofrendo uma descarga elétrica no mês de março de 25 mil volts, isso mesmo. Ele estava saindo de casa em busca do pai quando viu uma pipa no chão, um papagaio, como você queira chamar aí na sua região, e acabou sendo eletrocutado ao tentar retirar esse objeto. Um vizinho que passava no local, todo mundo tentou, tirar ele dessa situação, mas um vizinho que passava pelo local fez ali rapidamente uma junção de madeira, pregos, e conseguiu com aquilo ali tirar o menino dessa situação. Ele foi levado ao Hospital Joana de Guzmão, na Grande Florianópolis, referência no tratamento de crianças, e acabou sendo atendido e sobrevivendo. Ele está desde março internado no Hospital Joana de Guzmão e agora ele sai da UTI com um sorriso bonito, está se recuperando, ele que teve 75% do corpo queimado devido a essa situação. A gente deixa o alerta para pais e cuidadores para que sempre prestem atenção nas crianças. Um vídeo recentemente também que correu às redes sociais, tinha uma menina que estava brincando ali de esconde-esconde, pega-pega com os amiguinhos e também encostou em um poste que tinha um fio de alta tensão desencapado, e a menina também foi resgatada por um transeunte que acabava passando por ali. Então todo cuidado é pouco, orientação às crianças para que quando estiver brincando com esse tipo de papagaio, pipa, for enroscado aí alguma rede elétrica, não tentar tirar, enfim, não usar em qualquer tipo de material para que não aconteça esse tipo de situação de ser eletrocutado. Então, o Fernando está lá feliz, sorridente, que saiu da UTI, mas vai permanecer internado mais um pouco até se recuperar totalmente. Muito obrigado, Michele. E olha só, mais de 700 donos de propriedades rurais localizadas no Pantanal deverão adotar medidas para prevenir incêndios. Eles foram notificados pelo IBAMA e, caso não cumpram essas exigências, podem ser multados em até 10 milhões de reais. Quem vai explicar toda essa história agora é a repórter Carol Oliveira.
O IBAMA notificou 740 propriedades rurais de Corumbá, cidade sul-mato-grossense, conhecida como a capital do Pantanal em Mato Grosso do Sul. A medida é adotada como estratégia de prevenção aos incêndios florestais. Entre as medidas, aos proprietários de terras está a construção de aceiros, que são faixas de terra sem vegetação que formam uma barreira natural para impedir o avanço do fogo. Já está prevista, na lei, do manejo integrado do fogo, que foi sancionada em julho, do ano passado, e através do edital, várias propriedades, foram notificadas a adotar as medidas de prevenção de incêndios florestais. São áreas que foram identificadas com maior probabilidade de risco, são áreas pequenas, em áreas de assentamentos rurais, e propriedades, que com áreas bem maiores, que pega todo o município de Corumbá. Então você tem desde áreas muito próximas ao município de Corumbá até a Serra do Amolar. O que a gente tem observado são áreas muito grandes, abandonadas, sem um manejo adequado e sem uma estrutura mínima nas propriedades para fazer esse combate. A gente consegue identificar através de imagens de satélite e do monitoramento a origem do fogo, mas nós não temos a autoria do fogo. Então, são poucos os casos, que identifica-se a autoria dos incêndios. E no caso, se essas propriedades que foram citadas no edital tiverem focos de incêndio ou chegarem a ter incêndios em suas áreas, elas vão responder, conjuntamente, por deixarem de adotar essas medidas. Áreas particulares, o IBAMA ele tem trabalhado em conjunto, com os outros órgãos, com os bombeiros, que seria uma ação integrada. E nesse sentido, já tem sido feita várias reuniões, formações de brigadas voluntárias, reuniões de planejamento, reuniões estratégicas, de interação entre os órgãos e com a brigada Pronto Emprego de Corumbá, que já está contratada desde janeiro, várias ações de prevenção já estão sendo executadas. Não existe um prazo definido para que os donos dos imóveis adotem as medidas apresentadas pelo IBAMA. Mas se um foco atingir a área e o proprietário não a estiver seguindo, ele pode ser responsabilizado tanto de forma administrativa como criminal. As multas, nesses casos, vão de 5 mil a 10 milhões de reais, dependendo da gravidade do caso. Toda essa mobilização acontece antes do período em que há mais chances de incêndio no Pantanal. No ano passado, o fogo começou mais cedo, logo em junho, devastando 1.600.000 hectares do bioma. E essa nem é a situação mais grave pelo qual o Pantanal passou. Em 2022, pelo menos 3 milhões de hectares foram consumidos pelas chamas. Bom, agora é hora da gente falar de esportes aqui no Redação Hit. E quem traz as informações, como acontece todo dia, é o Caio Veríssimo. Por favor, Caio, entre em nosso estúdio. Boa tarde, seja muito bem-vindo. E, Caio, infelizmente hoje a gente vai começar esse bate-papo, com uma notícia muito desagradável, que, aliás, parece mais policial do que de esportes. Isso porque a gente vai falar da tentativa de assalto que os jogadores do Flamengo sofreram nesta madrugada lá no Rio de Janeiro, não é mesmo, Caio? Conta pra gente. Pois é, como você falou, um jeito muito chato de começar esse bloco de esportes. Boa tarde a você, Kleber, boa tarde a todos que estão aí nos assistindo. Bom, após retornarem da Argentina, depois da partida de ontem pela Libertadores, alguns jogadores do Flamengo sofreram uma tentativa de assalto. Teve até tiro acertando o carro de jogador, mas quem vai explicar toda essa situação é o Anderson Nascimento, direto do Rio de Janeiro. A Polícia Civil investiga a denúncia de que o tráfico de drogas teria determinado que um condomínio de Madureira, na zona norte do Rio, pagasse um valor mensal de taxa de segurança. Nesta semana, o síndico do residencial convocou uma Assembleia Geral para aprovar um pagamento aos traficantes do Morro São José. Segundo ele, a reunião é para aprovar o pagamento mensal de R$ 1.800 para os traficantes a partir do mês de maio. Essa taxa seria para traficantes
traficantes não invadam e roubem os moradores. Testemunhas que moram em prédios da região foram assaltadas justamente por não pagarem a taxa aos bandidos. Um caso parecido aconteceu em um condomínio em Turiaçu, na zona norte do Rio. Criminosos estão cobrando uma taxa mensal de R$ 350 dos 480 moradores. Os funcionários que originalmente faziam parte da administração do local foram expulsos. Moradores de outros lugares do Rio e Baixada Fluminense também denunciaram crimes semelhantes. A Polícia Civil informou que as delegacias especializadas e distritais possuem investigações em andamento para combater esse tipo de crime. Felizmente, né, Caio, não acabou mal a história, pelo menos não houve feridos aí, nem mortes, graças a Deus, né, Caio? E olha só, depois do Dudu, né, a gente noticiou essa semana vestir a camisa de um rival, isso gerou muita polêmica. Quem pode estar deixando o rival e também vestindo outra camisa é o Corinthians. Literalmente, né, Caio? Conta pra gente, explica essa história. O corintiano não deve estar entendendo nada agora, Kleber. Bom, o que acontece é que o Corinthians negocia para trocar aí de patrocinador, de fornecedor material esportivo, ou seja, mais de 20 anos de parceria com a Nike podem dar lugar a um novo acordo com a rival Adidas. Um dos contratos mais antigos entre clube e fornecedor de material esportivo pode estar chegando ao fim. Corinthians e Nike, que mantêm uma parceria há 22 anos, entraram em conflito após a direção do Timão reclamar dos poucos benefícios que o clube tem recebido atualmente no negócio. Para piorar a relação, a Adidas, grande concorrente da Nike no ramo esportivo, decidiu entrar na jogada e, de acordo com o site da UOL, já iniciou conversas com a direção do Alvinegro. No atual acordo, a Nike paga cerca de 30 milhões por ano ao Corinthians, mas desde 2018 esse valor não é reajustado. Para a diretoria do clube, este valor é considerado abaixo do mercado, se comparado principalmente com a quantia que o Flamengo recebe anualmente da Adidas, que é algo em torno de 69 milhões de reais. Aliás, a proposta que a Adidas entregou ao Timão para um acordo a partir de 2026 chega próximo ao valor pago ao Flamengo. Até uma arte de uma camisa demonstrativa nesse acordo entre Corinthians e Adidas foi postada nas redes sociais pelo site Meu Timão, o que fez a torcida já vislumbrar um possível acordo. O que pode travar essa nova negociação do Corinthians são as cláusulas do atual contrato com a Nike. Nele, diz que a empresa esportiva tem que estar ciente de toda a nova proposta que o clube receber, o que, de acordo com a Nike, não aconteceu nas negociações atuais entre Corinthians e Adidas. Fontes afirmaram que, de fato, não houve aviso à Nike, mas que o alvinegro paulista estaria disposto a comprar uma briga judicial com a fornecedora, principalmente se a negociação com a Adidas avançar. Bom, é isso aí, por enquanto é só, né, Caio? Mas às 18h30 você volta com mais esportes, combinado? Tá certo, Kleber. 18h30 eu tô de volta aí. Até mais. Bom, é isso aí, essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. E você que não é de São Paulo, não nos acompanha pela RIS TV, fique agora com a sua programação local. E você que é de São Paulo, fique com o Consulta o Doutor e a Dani Paris. Até mais. Tchau, tchau.